Deus abençoe a todos. Você já me conhece, eu sou o pastor Guilherme, sou pastor, neuropsicanalista, psicanalista e hoje, para o nosso estudo, um tema muito pedido por muitos dos meus amigos, por muitos dos amigos que também nos assistem aqui nessa plataforma, no YouTube. Olha só, nós vamos falar sobre relacionamento e vamos falar especificamente sobre casamento. E aí, você é casado? Você é casada? Você pretende casar um dia, constituir família, ter filhos? Então, este estudo literalmente é para você, é para mim, para aqueles que vão se casar, para aqueles que já estão casados e para aqueles que querem manter o seu casamento como um pedaço do céu na terra até a volta de Jesus. E aí, vamos para o tema do nosso estudo? Um tema de suma importância. Vamos lá? Olha só que tema bonito e que traz lições valiosíssimas para nós nos dias que vivemos na 2. Pilares para um casamento abençoado. Um guia para a vida a dois. Anteriormente, eu falei aqui sobre como ter um casamento bem-aventurado. E hoje nós vamos falar sobre os pilares para um casamento abençoado. Pilares para um casamento abençoado, um guia para a vida a dois. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso estudo, vamos aprender junto a termos um casamento abençoado. E vamos lá ver os seus pilares, não é verdade? Olha só, pilares para um casamento abençoado. Um guia para a vida a dois. Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero orar. E aonde você estiver, se você puder, incline a sua cabeça, se você não puder, pense, fale em pensamento com Deus. Nós vamos apresentar a nossa família, o nosso casamento, o nosso matrimônio nas mãos do Deus eterno, pedindo para que Deus guarde, abençoe, renove, traga vida e vida com abundância. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu quero colocar em tuas mãos todos os nossos amigos, todos os nossos irmãos e irmãs que estão nos assistindo neste momento, que estão nos ouvindo neste momento. Alguns, ó Pai, estão dentro dos seus carros, outros, ó Pai, estão no ambiente de trabalho, com fone de ouvidos, mas estão ouvindo e assistindo. E eu peço, Senhor, para que o Senhor envie anjos poderosos agora, para que o Senhor venha proteger e guardar o casamento, o matrimônio, a família, para que o Senhor venha renovar o amor, transformando a família. Derrame, Senhor, a tua bênção e a tua graça sobre todos aqueles que nos assistem e sobre todos aqueles, ó Pai, que adoram e engrandecem o teu nome. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pilares para um casamento abençoado. Um guia para a vida abundante de Deus para o nosso casamento. Então, um guia para a vida a dois. Glória a Deus por isso. Vamos lá? Olha só, introdução. Para introduzirmos aí nesse pequeno estudo e reflexão sobre um casamento abençoado, um guia para a vida a dois, vamos perceber uma coisa, porque nós já sabemos. Olha só, construir um casamento feliz e abençoado é mais do que uma jornada gratificante. É mais do que apenas uma jornada gratificante. Construir um casamento feliz e duradouro é uma das jornadas mais gratificantes da vida. Então, ela é mais do que uma mera jornada. Ela é uma das jornadas mais gratificantes da nossa vida. É interessante que recentemente eu ouvi um testemunho de uma pessoa, de um irmão, que disse: "Olha, como foi bom saber que o meu filho, ele está preparado para a vida. Saber que o meu filho passou por essa situação de dificuldade, não vou dizer qual é a dificuldade, mas que ele passou como um homem, ele passou como uma pessoa honrada, ele não fugiu da situação, pelo contrário, ele ficou, ele permaneceu, ele fez tudo aquilo que é certo dentro da ética e dentro daquilo que eu ensinei a ele. Esta
é uma jornada magnífica também. Criar filhos e perceber que os nossos filhos estão frutificando, estão florescendo, se tornaram adultos abençoados, prontos para serem bênção para esta geração. É uma jornada muito importante. E construir um casamento duradouro também é uma das jornadas mais gratificantes da vida. Por quê? Porque lá na frente nós vamos colher os frutos do nosso investimento, nós vamos colher os frutos daquilo que nós investimos, quer seja nos nossos filhos, quer seja no próprio casamento. Mas para termos aí um casamento bem-aventurado, para construirmos aí esta jornada gratificante de um casamento feliz para toda a vida, é interessante notar que o casamento, literalmente, ele exige dedicação. Ele também exige compreensão. Ele exige prioridade. Por isso, o casamento exige dedicação, compreensão e, acima de tudo, a bênção de Deus como alicerce para um casamento. Vamos lá. Se eu quero ter um casamento para a vida toda, um casamento feliz, um casamento abençoado, literalmente eu preciso me dedicar a este casamento. Eu preciso dar a minha dedicação e entender que o meu casamento é peculiar, ele é exclusivo. Se dedicar é investir. Quem se dedica, investe. Então, em um casamento, assim como na criação dos filhos, assim como na casa e qualquer empreendimento que nós vamos fazer, mas o casamento está acima de tudo isso. Acima. Então, eu preciso me dedicar. Dedicação é investimento. Eu preciso investir tempo. Para que o meu casamento seja bem sucedido, eu tenho que investir tempo. Eu tenho que investir tempo de qualidade. Eu tenho que investir financeiramente também. Ele precisa de dedicação e dedicação é investimento. Ele precisa de compreensão, eu preciso compreender as regras do casamento. Eu preciso compreender a estrutura do meu casamento. Eu preciso compreender o meu cônjuge. Eu preciso entender o meu cônjuge, compreender o meu cônjuge. Eu preciso entender o que o meu cônjuge quer me falar através das palavras verbalizadas e através das palavras não ditas, ou através das mímicas, né? Do jeito de olhar, do jeito de falar alguma coisa mesmo sem palavras. Eu preciso identificar tudo isso. Então, eu preciso de compreensão acima de tudo. E eu preciso daquilo que também é fundamental, a bênção de Deus. Nós sabemos que a bênção de Deus é o que nos faz prosperar sem acrescentar dores. Vamos lá? Então, olha, quer ter um casamento abençoado? Se dedique a este casamento. Dedicação de tempo, dedicação de recursos financeiros, dedicação plena. Compreenda o seu cônjuge, compreenda. E Deus, ele precisa ser o alicerce, o fundamento do seu, do meu, do nosso casamento, se quisermos ter aí um casamento abençoado. Para casais que buscam fortalecer sua missão e a sua união e viver uma vida a dois, plena e abençoada, aqui estão alguns conselhos fundamentais que unem sabedoria prática e princípios de fé. Então, vamos ver alguns fundamentos, conselhos abençoados para o nosso casamento, para que esta união venha a ser pautada no amor, na graça, na alegria, na felicidade, mas que eu também preciso entender que eu preciso ter sabedoria prática, que eu preciso ter aí princípios de fé e de esperança para o meu matrimônio, para o meu casamento. Glória a Deus por isso. Bom, o primeiro pilar, o primeiro princípio para um casamento abençoado, para um casamento feliz, para um casamento afortunado é a comunicação. Comunicação é o primeiro fundamento para um casamento bem-aventurado, bem-sucedido, é a comunicação. E aí, como está a sua comunicação com o seu cônjuge? Você tem conseguido se comunicar? Ou quando você tenta falar A e B,
O seu cônjuge entende LM. Será que vocês estão se entendendo fluidamente dentro do relacionamento, do casamento? Existe comunicação no casamento? Aonde não existe comunicação, a guerra se estabelece, a guerra reina. E a guerra não pode se estabelecer no nosso matrimônio, a guerra não pode se estabelecer no nosso casamento. Então, precisamos entender que um dos grandes fundamentos para um matrimônio, um casamento abençoado é a comunicação. Olha só, a base de qualquer relacionamento sólido é a comunicação aberta e honesta. Então, para o meu casamento, para o seu casamento, quando falamos da primeira base, que é a comunicação, não estamos falando de uma comunicação restrita, não estamos falando de uma comunicação falsa, não estamos falando de uma comunicação desonesta, não estamos falando de uma comunicação onde o julgamento é o fundamento para esta comunicação. Aquela comunicação que eu ouço alguém, mas eu já ouço julgando, eu já ouço preparando o meu contra-ataque. A comunicação aí, ela é violenta. Ela não é uma comunicação não violenta, ela não é uma comunicação que flui, ela não é uma comunicação que cria pontes. A comunicação, quando eu ouço com o pé atrás, quando eu ouço na defensiva, quando eu me comunico trazendo sotaque, quando eu me comunico de forma agressiva, essa comunicação ela levanta muro, ela começa a me separar do meu cônjuge, ela começa a me colocar como inimigo do meu cônjuge. E, na verdade, dentro da estrutura do casamento, eu não sou inimigo do meu cônjuge. Pelo contrário, eu preciso ser o melhor amigo do meu cônjuge. A minha esposa precisa ser a minha melhor amiga. E para aqueles homens que são casados, homem casado só tem uma melhor amiga, que é a sua esposa. Mulher casada só tem um melhor amigo, que é o seu esposo. Isso eu estou falando dentro de um prisma, de uma concepção evangélica, cristã. Tudo isso porque a base de qualquer relacionamento sólido, consistente, é a comunicação aberta. Aberta, porque eu posso falar todas as coisas, sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado, sem medo de ser criticado, sem medo de ser penalizado, porque o meu cônjuge não está me escutando, me ouvindo com 10 pedras nas mãos. Pelo contrário, ele está me ouvindo, me escutando pela ótica, pelo prisma da misericórdia, do perdão, da graça, do amor verdadeiro. Então, eu preciso literalmente ter uma comunicação aberta. Sim, a comunicação aberta é o segredo do sucesso, ou é o primeiro pilar. Se você não tem uma comunicação aberta com o seu cônjuge vai procurar conversar alguns tipos de conversa com outras pessoas. Vamos dar um exemplo para os nossos filhos. Se eu não tenho uma comunicação aberta com os meus filhos, se eles não têm segurança em conversar comigo, porque eles sabem que eu vou julgar eles, que eu vou tacar pedras nele, porque eu vou crucificá-los, que eu vou condená-los, que eu vou trazer um peso além do que eles já devem estar sentindo, eles não vão conversar comigo. Eles vão conversar sobre as suas crises, sobre os seus erros, sobre os seus desejos impróprios, às vezes, com os amigos lá fora. Porque eles não têm segurança em conversar comigo, porque eu só critico, eu só falo mal, eu só condeno. Eu não estou pronto para ouvir. Não estou pronto para ouvir. Eu estou pronto para criticar, para condenar. E não foi o Cristo que disse, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Sem coragem? Porque todo mundo tem um telhado de vidro. Jesus, ele sabia disso. E quando ele fala disso, os fariseus, os religiosos, começaram a jogar as pedras e irem embora, porque não tiveram coragem de condenar. Perceba, a comunicação deve ser uma comunicação fluida e uma comunicação aberta, para que o meu cônjuge, os meus filhos tenham liberdade de conversar comigo, de falar comigo. E isso significa mais, muito mais, do que apenas conversa sobre o dia a dia. É muito mais do que isso. Não é conversar e perguntar como foi o seu dia,
como foi o seu trabalho. Isso faz parte, mas eu não posso ficar na superficialidade. Eu tenho que me aprofundar. Eu não posso ser aí lá na superfície, ficar ali, não. Eu tenho que me aprofundar. E aí, meu bem, como foi o seu dia de trabalho? Como foi a sua convivência com os amigos? Pois bem, que bom que foi um dia abençoado. E quais foram as suas lutas? Quais foram os seus medos no decorrer desse dia? Abra o seu coração para mim. É isso, eu tenho que me aprofundar para que eu tenha uma comunicação saudável dentro do meu lar. Como está a sua comunicação com o seu cônjuge, no seu casamento e também com os seus filhos? A sua comunicação, ela é superficial, só fica na superfície ou ela é profunda? Ela vai para águas profundas porque ela tem interesse em saber como realmente está os seus filhos, a sua esposa, o seu cônjuge. A comunicação, ela constrói pontes. A ponte é o que liga uma extremidade à outra. O muro é aquilo que separa. A comunicação eficaz, a comunicação bíblica, como Deus nos manda a nos comunicarmos, é uma comunicação saudável. No casamento, é aquela em que ambos se sentem seguros para expressar os seus sentimentos sem medo de julgamento, sem medo de ser julgado, sem medo de ser condenado. Por isso, eu preciso praticar a escuta ativa. Enquanto o meu cônjuge está falando, eu preciso escutar de forma ativa, escutar, dando e entregando toda a minha atenção. Essa é a entrega ativa. Eu preciso ouvir para compreender, para entender perfeitamente e não apenas para responder. Porque muitas vezes nós ouvimos apenas para responder, apenas para trazer uma palavra lógica. Porém, eu preciso ouvir o meu cônjuge não para responder, mas para compreender, para entender, para ajudá-lo. E o nome de Jesus será glorificado no nosso casamento. Então, o primeiro pilar de sustentação para um casamento abençoado é a comunicação. O segundo pilar para um casamento bem-aventurado é o respeito mútuo, a admiração que sustenta o amor. Respeito mútuo, a admiração que sustenta o amor. O respeito é a demonstração diária do valor que um cônjuge atribui ao outro. Ele se manifesta nas pequenas e nas grandes atitudes, na forma de falar, nas decisões tomadas em conjunto e no respeito às opiniões individuais de cada um. Admirar, admirar. Que maravilha! Eu preciso admirar e demonstrar essa admiração para o meu parceiro. Admirar o seu parceiro por quem ele é, com as suas qualidades e imperfeições. Nutre o amor e fortalece a união contra as adversidades. Isso é muito importante. Você sabia que uma das maiores necessidades do homem, do masculino, dentro do casamento, é saber, sentir, perceber que a sua mulher o admira? E também é uma necessidade feminina admirar o marido. Então, para que eu tenha um casamento abençoado, eu preciso respeitar o meu cônjuge e eu preciso sentir e perceber que o meu cônjuge me respeita. Eu preciso admirar, porque a admiração sustenta o amor. Ela é uma das bases para manter o amor vivo. Um casamento, apesar das pessoas neste casamento se amarem, se elas perderem o respeito um pelo outro, esse casamento não dura muito tempo. Eles podem até se amar. Você sabia que existem pesquisas concretas que declaram que muitos casamentos se desfazem, apesar de os cônjuges se amarem um ao outro? E por que se desfazem? Não é porque perdeu o amor, é porque perdeu o respeito. E o respeito é uma das bases de sustentação
para o amor. A admiração, o respeito estão juntos. Eu preciso admirar, eu preciso respeitar mutuamente. É por isso que o inimigo ele faz de tudo para quebrar a admiração, para quebrar esse ponto em que você admira no seu cônjuge. Ele faz de tudo, o inimigo, o nosso arqui-inimigo, para que você desrespeite o seu cônjuge. Então, olha só, pelo amor de Deus, declare a sua admiração pelo seu parceiro. Declare que você o admira, chegue para ele e diga: meu marido, eu te admiro. Eu te admiro porque você é um homem de Deus. Eu te admiro porque você ora pela nossa família. Eu te admiro porque você vai nas vigílias, que você paga um preço. Eu te admiro porque você é o sacerdote da nossa casa. Eu te admiro porque você é o provedor da nossa casa. Chegue para sua esposa e declare a sua admiração para ela. Declare: minha esposa, eu te admiro porque de todas as mulheres do mundo você é a mais especial. Eu te admiro porque você é excelente no que faz, você cuida dos filhos, cuida da casa, você me ajuda financeiramente, você trabalha, enfim, mostre a sua admiração pelo seu cônjuge. É a segunda base aí de sustentação para o casamento, para o casamento. E a terceira base de sustentação para o casamento é o perdão. Perdão. O trem difícil é perdoar. Muitas vezes é fácil perdoar quem não convive conosco, mas perdoar quem convive com a gente todos os dias não é fácil, mas necessário. Precisamos perdoar. Quantas vezes? 70 vezes 7. Por mês? Não, por dia. Se a pessoa errou com você 70 vezes 7, em um dia, perdoe todas elas e dê glória a Deus. Perdoe. O perdão, a graça que cura as feridas. O perdão é a graça que cura as feridas. Em qualquer convivência, haverá falhas e mágoas. É interessante que, na convivência com parentes, com amigos, na convivência com irmãos da igreja, na convivência com os meus filhos, na convivência com o meu cônjuge, sempre haverá mágoas na convivência, porque o outro vai falhar comigo e porque eu vou falhar com o outro. Sempre vai haver mágoas, e se há mágoas, há feridas abertas. Então, a disposição para perdoar e pedir perdão é essencial para a saúde do casamento. Guardar ressentimento é como tomar um veneno esperando que o outro morra, mas quem está morrendo é você. O perdão, por outro lado, libera o casal do peso do passado e abre caminho para a reconciliação e para o recomeço. Por isso, lembre-se do que diz Efésios capítulo 4, verso 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Olha só o que a Bíblia Sagrada nos ensina. O terceiro fundamento para um casamento abençoado, para um relacionamento abençoado, é o perdão. Porque o perdão é a graça que cura as feridas abertas pela mágoa, pelo ressentimento, pelo rancor, pela decepção. Porque tudo isso pode acontecer em um relacionamento de convivência. Tudo isso pode acontecer, e não se assuste, vai acontecer. Mas o perdão, ele cura todas as feridas. Por isso devemos ter disposição para perdoar o nosso cônjuge. Se a Bíblia é sagrada e o nosso Criador Jesus nos manda perdoar até os nossos inimigos, imagine o meu cônjuge, que é o meu melhor amigo. Imagine a minha esposa, que é a minha melhor amiga. Imagine o parceiro que Deus me deu, a pessoa que Deus colocou na minha vida para crescermos juntos. Eita, glória a Deus, essa pessoa precisa ser perdoada. Perdoe ela, perdoe ele, mas também se perdoe. Se perdoe, porque às vezes as pessoas nos perdoam, Deus nos perdoa, mas nós não nos perdoamos pela falha que cometemos e pelo erro que causamos e a dor que fornecemos ao outro. Muitas vezes, olha só, é interessante isso. Estamos falando do perdão. Muitas vezes eu perdoo o outro,
eu perdoo o meu cônjuge, eu perdoo os meus filhos, eu perdoo os meus parentes. Deus me perdoa, mas eu não me perdoo. Você sabia que você precisa se perdoar? Preciso olhar no espelho, isso a neurociência, ela declara. Eu preciso olhar no espelho e falar para mim mesmo: você está perdoado. Você está perdoado. Você está perdoado. Eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. Se perdoe. É o terceiro pilar para um casamento abençoado. Se perdoe, perdoe o seu cônjuge, viva perdoando uns aos outros em nome de Jesus. Vamos lá para um quarto pilar. O quarto pilar de um casamento abençoado é tempo de qualidade e interesses em comum. A rotina pode ser uma grande inimiga do casamento e, em muitos casos, a rotina prolongada, ela literalmente é um vilão, é uma inimiga que aparece para boicotar o casamento. Por isso, é fundamental que o casal invista tempo de qualidade juntos. Sabe aquele tempo sem filhos, sem boleto, sem lembrar que tem conta para pagar? É difícil, mas precisa. Tempo de qualidade só você e o seu cônjuge. Não se escandalize, olha só, vá para o cinema, assistir um bom filme familiar, vai para um restaurante, vai comer um lanche só você e o seu cônjuge. Passe tempo junto, vai passear junto, vai fazer uma caminhada junto, de mãos dadas. É fundamental que o casal invista em tempo de qualidade juntos. Isso não significa apenas estar no mesmo ambiente, mas estar presente de corpo e alma, e o corpo e a alma precisa ser entregue ao cônjuge. Cultivem interesses em comum, criem rituais a dois, como um jantar semanal, um passeio no parque ou uma viagem. Esses momentos fortalecem a amizade e o romance. Sim, porque muitas vezes, qual é o grande problema? Quando o casal ele não tem uma rotina de sair junto, de criar uma intimidade junto, eles vão ficar aqui, ó, nesse âmbito. Eu vou destacar aqui para você, ó. Tá vendo aí, eu destacando aí, ó, no âmbito da amizade. Eles vão favorecer a amizade. Casais que conversam muito, mas conversam sobre os problemas. Casais que conversam sobre os sonhos, sobre os propósitos. Isso é bom, tem que conversar sim. Só que se eu ficar só nessa esfera, eu vou me tornar aqui, ó. Eu vou me tornar amigo do meu cônjuge. Sabe aquele casal que perdeu a intimidade, que nem tem vida sexual mais, que nem tem vida íntima mais, mas são grandes amigos? Porque eles fortaleceram, usaram o tempo de qualidade para fortalecer a amizade e se esqueceram que precisavam fortalecer também o romance. Amizade e romance para o casal deve andar junto. Eu preciso fortalecer a minha amizade, eu preciso ser amigo do meu cônjuge, mas eu também preciso fortalecer a minha vida no que tange ao romance, a minha vida emocional com o meu cônjuge. Sim, dar um beijo, abraçar, ficar juntinho, coladinho, voltar a namorar. Porque o casal cristão, ele casa para namorar. O casal que não é cristão, ele namora para casar. Mas para o cristão, o verdadeiro namoro não é antes do casamento, é depois do casamento. Então, olha só, o quarto pilar para um casamento abençoado é tempo de qualidade e interesses em comum. Preciso falar sobre os meus interesses em comum em relação aos filhos, à família, ao futuro. Sim, isso fortalece a amizade, mas eu preciso fortalecer a minha vida romântica também. Eu preciso aflorar o romantismo também, senão eu vou ser só amigo. Ou o contrário também é verdadeiro, senão eu vou querer só romance e não vou ter amizade, não vai funcionar. Os dois precisam andar junto. A amizade, e romance. Romance. Precisam andar juntos, em nome de Jesus. E aí, como está? Você tem investido tempo de qualidade no seu casamento, no seu matrimônio? Você tem falado sobre os interesses comuns com o seu cônjuge? E você tem fortalecido a amizade e o romance?
o romance e a amizade. Precisamos de tudo isso para que tenhamos um casamento abençoado e para que ele seja um pedaço do céu aqui na terra. O quinto pilar para uma união extraordinária é intimidade física e emocional. Intimidade física e emocional. Como está a sua intimidade física? E a emocional? Como está? Vamos ver? Olha só, intimidade física e emocional. A intimidade é um pilar crucial no casamento. Tudo isso porque ela abrange tanto os aspectos físicos quanto os aspectos emocionais. O carinho, o gesto de afeto, os elogios e a vida sexual ativa são formas de nutrir a conexão e o desejo entre o casal. Casais que não trocam carinho entre si, eles perdem o contato emocional, eles perdem a conexão emocional. Casais que não têm gestos de afeto um para o outro, que não conseguem entrar na intimidade do outro, eles acabam perdendo o seu link emocional. E aí nós vemos que é perigoso, muito perigoso. Casais também que não se elogiam mais. Eu preciso elogiar o meu cônjuge. Eu preciso elogiar o cabelo, elogiar a roupa, elogiar o sapato, enfim, eu preciso elogiar. Eu preciso elogiar porque isso cria vínculo emocional. Eu estou alimentando a minha vida emocional com o meu cônjuge. Porque tudo que é vivo, se não for alimentado, morre. Então eu preciso alimentar para não morrer. Eu preciso nutrir a conexão e o desejo entre eu e o meu cônjuge. A vulnerabilidade de compartilhar os sentimentos, olha só, a vulnerabilidade de compartilhar os sentimentos mais profundos cria um laço de confiança e segurança insubstituível. A segurança, a confiança se dá quando eu comunico as minhas fragilidades, quando eu comunico e declaro quais são os meus pontos fracos. Porque eu declaro para o meu cônjuge, não para ele me perseguir ou me matar, porque ele não é meu inimigo. Não, mas para que ele venha me ajudar a superar os pontos fracos e a potencializar os pontos altos. Quer ter segurança? Abra o seu coração, mostre as suas qualidades, mas mostre os seus defeitos. Peça ajuda para que você consiga aplicar as suas qualidades, os seus pontos fortes naquilo que precisa. E peça ajuda para que você possa superar os seus pontos vulneráveis, os seus pontos baixos. Peça ajuda. E um outro pilar, o sexto pilar é a parceria e objetivos em comum. Enxergar o casamento como uma parceria. Eu preciso enxergar o casamento como uma parceria. Somos parceiros, não somos inimigos. Não estamos competindo um com o outro. Não estamos competindo, somos parceiro. O casamento é uma parceria, onde ambos trabalham juntos para alcançar objetivos comuns, não é? Ou não são somente os objetivos pessoais, individualíssimos, não. Os objetivos comuns e fortalecer a união. É isso. Eu preciso, então, literalmente enxergar este casamento como uma parceria. Seja na administração das finanças, na criação dos filhos ou na realização de um sonho. Traçar metas e lutar por elas em equipe solidifica o sentimento de nós. Nós. Porque após o casamento não sou só eu, somos nós. É claro que o eu vai existir porque eu continuo sendo um indivíduo. Eu continuo tendo uma identidade única. Eu sou eu. Mas após o casamento, o nós também vem a existir. Então eu preciso olhar para o eu, mas eu preciso olhar muito mais para o nós. Porque se eu ficar só olhando para o eu vou manter uma vida de solteiro. Porque eu é enquanto solteiro, o eu e o nós é enquanto casado. Então, saber que no casamento não sou eu,
somos nós. Precisamos ter objetivos a curto, médio e longo prazo. Trabalhar juntos para alcançar esses objetivos, para assim fortalecer a união através do tempo. E aí, seja na administração das finanças, na criação dos filhos ou na realização de um sonho, não importa, é trabalhar junto para que isso se concretize, tome forma, para que isso venha à existência, fortaleça o nós, mas não se esqueça do eu, mas fortaleça o nós dentro do casamento. E o sétimo pilar para um casamento abençoado é vida espiritual em conjunto. Para que um casamento seja realmente abençoado, é fundamental que a presença de Deus, é fundamental, literalmente, que a presença de Deus esteja presente. Que Deus esteja presente e tenha liberdade para agir e se movimentar, para trazer, agregar ou para retirar coisas que estão em excesso. Deus, o Espírito Santo, tem que ter liberdade. A prática conjunta da oração, a leitura da Bíblia e a busca por orientação divinas nas decisões da vida fortalecem o casal de forma singular. Buscar a Deus junto. E quão difícil é para o casal orar junto, buscar a Deus junto. É muito fácil para o casal assistir Netflix, assistir uma série, ficar de bobeira junto, do que orar, do que buscar a Deus. É difícil. É uma batalha espiritual que tem que ser vencida, porque o inimigo sabe que esse é o sétimo pilar para uma vida abençoada na estrutura do casamento. Para fortalecer o casamento de forma singular, Deus precisa estar junto. E como eu disse no começo, o primeiro pilar é a comunicação. Não existe amizade sem comunicação. Não existe intimidade sem comunicação. Se eu trago Deus para o meu casamento e não converso com Deus, Deus não fica. Imagine se eu vou conversar com um amigo e fico só olhando para a cara dele. Ele vai sair dizendo, você está doido? Você me chamou aqui para quê? Para ficar olhando para a minha cara? Tchau, sai fora. Não, eu preciso me comunicar. Comunicação com Deus. Quando ambos colocam Deus como centro da relação, encontram sabedoria, força e conforto para superar qualquer desafio. Compartilhar a fé cria uma união do casal em um propósito maior, que é ter um casamento bem-sucedido e torná-lo um pedaço do céu nesta terra para a glória do nome de Jesus. E, para finalizar, lembre-se, um casamento abençoado não é um casamento sem problemas, mas sim um casamento onde o casal, com a graça de Deus, aprende a superar os desafios e, de mãos dadas, crescem e amadurecem juntos a cada dia, glorificando ao nome de Jesus, exaltando ao nome do Senhor. Então, não é ausência de problemas, não é ausência de adversidades, mas apesar dos problemas, apesar das adversidades, o nosso matrimônio, o nosso casamento, o nosso relacionamento, ele será bem-aventurado, uma bênção de Deus sobre essa terra, para a glória do nome de Jesus. E aí, como está o seu matrimônio? O meu desejo é que o seu matrimônio, o seu casamento, o seu relacionamento possa ser um relacionamento extraordinário, onde a bênção, a graça, o poder de Deus possa estar fluindo, fazendo vocês florescerem para a glória do nome de Jesus. Então, que Deus abençoe a todos. Invista tempo de qualidade no seu matrimônio, no seu relacionamento. Faça-o crescer, se consolidar, frutificar, se fortalecer a cada dia, porque Deus é contigo por onde quer que andares. Fiquem com Deus e até o próximo estudo, se assim Deus nos permitir.